Olá pessoal, sou o professor Pablo Guimarães, estou aqui nos estúdios Aula Móvel para comentar a prova da Caixa Econômica Federal na disciplina Raciocínio Lógico. Estamos hoje em parceria com a Socialcom, Rede dos Concursos, www.socialcom.com.br. Conheça essa rede, onde as pessoas trocam informações sobre os concursos públicos aí em foco, vídeos, questões, PDFs, todos os materiais, vários professores conectados, uma rede para você conhecer e se interagir um pouquinho, sempre com o objetivo principal que é a sua aprovação. Como hoje estamos aí conversando sobre raciocínio lógico e Caixa Econômica Federal, eu te convido para conhecer todos esses itens nesse momento. Lembrando, prova do CESP veio com uma classe, com uma maestria impressionante, sempre mantendo os seus padrões. Eu falo com raciocínio lógico, falo da matéria raciocínio lógico, que veio excepcional. Veio trabalhando equivalências, depois terminou com a parte de probabilidade, uma prova bem agradável. Vamos conhecer a partir do item 25 esse tema abordado. Vamos lá. Então, aqui, questão 25. Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco, ele está sem dinheiro, julgue os itens seguintes. Então, o item 25 diz assim, ó, a proposição considerada equivale à proposição, se Paulo não está sem dinheiro, ele foi ao banco. Gente, primeiramente, como é que a gente trabalha com a parte de estruturas lógicas? A gente vai pegar a sentença, vai pegar a proposição e vai determinar essa proposição como uma letra qualquer que você queira. Letra A, letra B, para a gente poder interagir melhor com a questão. Então nós vamos pegar assim, ó. Se Paulo não foi ao banco, nós vamos chamar de B de banco e a negaçãozinha, não foi ao banco. Ele está sem dinheiro, aqui está sem dinheiro, SD. Então essa é a minha sentença. Só que qual é o conectivo que está garantindo essa proposição aqui? O conectivo que garante essa proposição é o conectivo se então. Professor, eu não estou vendo então. Se lembre, se recorde, em nossas aulas trabalhamos muito sobre isso. O se então ele pode omitir qualquer um dos termos. Pode omitir o se, pode omitir o então, e nesse caso aqui ele omitiu o então, mas ele deixou o se à mostra. Por isso, como é que fica a sentença inteira? Não B, então SD. Se não foi ao banco, então está sem dinheiro. Pronto, essa é a nossa proposição inicial, nossa proposição composta. No item 25, ele está falando, ele está alegando o quê? A parte de equivalência. Ele está falando assim, ó, equivale. Equivale, equivalência. Equivale a quem? Se Paulo não está sem dinheiro, então ele foi ao banco. Então ele foi ao banco. Peraí, será que é isso mesmo? Se não está sem dinheiro, então ele foi ao banco? Isso é equivalente de cima? É equivalente sim. Você pode marcar isso aqui como item correto. Pablo, como é que você sabe que é uma equivalência? Pessoal, trabalhamos isso de forma, bem profunda. É a equivalência chamada de contra-recíproca. Contra-recíproca ou contra-positiva. Contra-recíproca ou contra-positiva. Essa equivalência é aquela em que você inverte os termos e nega as partes, não é assim? Nega e inverte. Contra, nega. Recíproca, inversão. Então eu nego e inverto. Se a estrutura era não B, então SD, a equivalência dela é o quê? O último vira o primeiro vira o último, sempre negando fatores. Então, se eu tenho não B no começo, ele vai para o fim como B. Se eu tenho SD no fim, ele vem para o começo como não SD. E aí, eu tenho aí ó, a estrutura montada. E é exatamente o que ele disse, por isso o item tá certo. Olha que item joia, trabalhando a contra-recíproca. Sempre garantir para vocês em nossas videoaulas aqui no aulamóvel.com que a contra-recíproca é carro-chefe dentro do CESP. Observe lá no meu vídeo de equivalência, primeiro vídeo de equivalência. Dentro das aulas do aulamóvel.com, eu falo para você, olha, contra-recíproca é carro-chefe. Tem que saber. Então vamos para a próxima. Item 26. A negação, já vamos direto aqui para o item, que ali é só o enunciado se repetindo. A negação da referida proposição pode ser expressa pela proposição Paulo não foi ao banco e ele não está sem dinheiro. A negação. Negação, ó. Alô, negação. Negação de quem? A negação, da estrutura. Qual é a estrutura? Vamos recordar
não foi ao banco, então está sem dinheiro. Essa é a estrutura. Como é que eu faço a negação de uma condicional? Recorda aí, a negação de uma condicional. Como é que o Pablo aqui gosta de trabalhar com vocês? Regra do menino teimoso. Regra do menino teimoso. Professor, eu estou aqui em São Paulo. Professor, eu estou em Porto Alegre. Professor, eu estou aqui no Recife. Eu não tive aula com o senhor. Não me chama de senhor, não. Com você. Ok. Não tive aula com você. Eu não sei a regra do menino teimoso. Como é que eu faço para saber, já que eu sou uma pessoa que não tive aula com você? Você vai lembrar que a negação de uma estrutura A, então B, é aquela que diz o quê? A e não B. Ah, professor, mas o que tem a ver com a regra do menino teimoso? Tem a ver por quê? Porque na hora que você fala negação de A, então B, você pode falar que o A é o mexe. É o mexe. E o B é o apanha. Então, olha aqui, ó. Se você vai negar... Aqui, eu vou frisar aqui com o nosso laserzinho. Olha aqui, ó. Você vai negar o quê? O se mexer, então, apanha. Como é que você nega o se mexer, então apanha? Um menino teimoso sabe como é que nega? Você nega o se mexer, então apanha como? Você mexe e não apanha. Então, você mexe e não apanha. Já imaginou uma mãe? Olha pra cá, olha pra cá. Ei, olha pra cá. Imagina uma mãe brigando com um menino que é teimoso. Menino, não mexe aí. Para de mexer. Desce desse sofá. Para de pular em cima da mesa. Não puxa a orelha do seu irmão. Não é assim? Então o menino é teimoso demais, elevado, energético. Aí na hora que a mãe vira pra ele e fala assim, se você mexer de novo, vai apanhar. Se você mexer, então apanha. Ele olha pra mãe, finge que nada tá acontecendo, estica a mãozinha e vai devagarzinho mexer. Por quê? Porque o cérebro dele tá fazendo análise lógica da sentença. E como ele é teimoso, ele vai contra o que a mãe falou. Se a mãe falou, se você mexer, então apanha, ele nega pensando, eu vou mexer e não vou apanhar. Então é essa a ideia. Mexe e não apanha. Conserva o primeiro termo e nega o segundo termo. Vem. Conserva o primeiro e nega o segundo. Então, assim sendo, nós vamos aqui conservar o primeiro e negar o segundo. O segundo, ó, é SD. Vai virar? Não SD. Beleza. Qual ficou a tradução disso aqui? Não B e não SD. Não B, ó, não foi ao banco. E não está sem dinheiro. Por isso o item é um item correto. Beleza. Bateu certinho com o que ele disse. Regrinha do menino teimoso é a nossa equivalência. É a negação da condicional. Vai para a próxima. Questão 27. Se as proposições Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco forem falsas, então a proposição considerada será verdadeira. Qual é a proposição considerada? Não B, então SD. Se não foi ao banco, então está sem dinheiro. Aí o que ele está pedindo para a gente considerar? Vem comigo. Não desfoca não. Ó, ele pede para considerar que Paulo está sem dinheiro e Paulo foi ao banco, falsas. Peraí, está sem dinheiro, tá aqui, ó. Falsa. Paulo foi ao banco. Foi ao banco é B, né? É B. Então B é falso. Mas peraí, se B é falso, o que é não B? A negação de uma coisa falsa é uma coisa verdadeira. Opa, caiu de V para F. Ô, gente, de V para F é Vera Fischer. Vera Fischer vai dar sempre falso. O cientão só é falso quando for de V para F. Então, se V para F é falso, eu não posso dizer que é verdadeiro. E o item tá um item, esse item 27 é um item errado. Marca aí, ele não será verdadeiro, não, será falso. Olha que item bacana, item da dinâmica do cientão, hein? Pegando a raiz dos conectivos lógicos. Que delícia. Gente, isso é muito bom. Isso é aquela parte gostosa do raciocínio lógico em que você trabalhou exaustivamente, tenho certeza. Ei, essa prova é sua. Vem para 28. Considerando a proposição, se Paulo não foi ao banco e ele está sem dinheiro, vamos para a questão 28. A proposição em apreço equivale à proposição Paulo foi ao banco e está sem dinheiro. Gente, pera lá. A proposição em apreço, qual que é? Não foi ao banco, então está sem dinheiro. Como é que a equivalência vai acontecer aqui?
como é que a equivalência vai acontecer aqui? Na hora que você fizer essa equivalência, você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que você tem dois modos de fazer equivalência para o se então, né? Pelo menos dois modos. Os dois modos tradicionais é o modo da contra recíproca, que foi o primeiro item de hoje, o item 25. Você nega as partes e inverte a posição, garantindo o conectivo se então. Mas você também pode fazer a equivalência do se então jogando para um ou, transferindo para um ou, conectivo ou. E aí como é que você faz isso? Gente, se você esquecer, você vai fazer da seguinte maneira, ó. Nós já fizemos um item lá atrás, olha aqui, que gracinha. O item lá atrás, ele falava da negação. E aí a negação, olha aqui em cima pra mim, a negação de não B, então SD, ficava como? Ficava regra do mínimo teimoso, conserva a primeira e nega a segunda. Não é assim? Ficou isso. Só que aqui, nesse item 28, ele não quer a negação. A diferença é que não tem esse cara. Não tem esse cara. Bom, mas se, observe aqui em cima, quando tem no se então, não vira isso? Para tirar esse não, eu não tenho que negar de novo? Não dá sim? Então é como se eu gerasse um não para cá. Opa, Pablo, perdi, volta a fita, eu volto. Pera, vem cá, vamos de azul aula móvel. Tá vendo essa equivalência aqui em cima? Tá tudo certo com ela, né? Já fizemos aí nos itens anteriores. No item 26, na verdade. Se eu negar novamente uma coisa negada, ela vira afirmativa. Não dá sim. Mas se eu coloquei esse não, a equivalência também tem que ser negada para garantir o resultado. E quando eu nego a equivalência, ó, eu caio numa lei de De Morgan. Eu nego esse cara e nego aquele lá e nego o conectivo. Vai ficar não B, vai virar B, não E vai virar ou, não SD vai virar SD. Então, essa vai ser a minha resposta. Na verdade, essa resposta, se você já gravou a equivalência, poderia vir direto, que é B ou SD. E aí você vai traduzir para a questão e vai ver que Paulo foi ao banco ou está sem dinheiro. Ele errou por causa desse conectivo E. Então o item está errado. Não é E, é ou. Olha aí a questão 28, pessoal. Questão 28, item errado. Marca errado e corre para o abraço. Vamos para o próximo item. Questão... Agora é uma questãozinha de probabilidade. Ei, probabilidade é o seguinte, você vai ler, vai ver o que ele quer, vai determinar quais são os casos favoráveis e quais são os possíveis e correr para o abraço. Não tem mistério. Vamos ler e vamos tentar ver o que ele quer. Vamos lá. Para utilizar o autoatendimento de certo banco, o cliente deve utilizar uma senha silábica, composta de 3 sílabas distintas. Opa, a senha tem 3 sílabas distintas. Joia. Para que possa acessar a sua conta em um caixa eletrônico, o cliente deve informar a sua senha silábica da seguinte maneira. Primeiramente, é apresentada uma tela com 6 conjuntos de 4 sílabas distintas. 6 de 4. Dos quais apenas um contém a primeira sílaba da senha do cliente, que deve então selecionar esse conjunto. Então, entendeu? A primeira tela vem 6 conjuntos com 4 sílabas distintas. Você vai selecionar aquele conjunto que tem a sua primeira sílaba. Em seguida é apresentada uma segunda tela com 6 novos conjuntos, 4 sílabas distintas, das quais apenas um contém a segunda sílaba. Aí você deve então selecionar esse conjunto. Finalmente é apresentada uma terceira tela com 6 novos conjuntos de 4 sílabas distintas cada um, dos quais apenas um contém a terceira sílaba da senha do cliente, que deve então selecionar esse conjunto. Joia. Quer dizer, os 3 passos, as 3 telas, você tem a mesma ideia. Só que a primeira tela é para a primeira sílaba, a segunda tela é para a segunda sílaba e a terceira tela é para a terceira sílaba. A informação da senha silábica só será considerada correta se cada uma das 3 sílabas que compõem essa senha for informada na ordem solicitada. A primeira sílaba deverá estar no conjunto selecionado na primeira tela, a segunda sílaba no conjunto selecionado na segunda tela e a terceira no conjunto selecionado na terceira. Com base nessas informações, julgue os próximos itens. Então nós estamos agora no 29. Simbora. Se um cliente esquecer completamente a sua senha silábica, a probabilidade dele acertá-la em uma única tentativa, escolhendo aleatoriamente um conjunto de sílabas em cada uma das 3 telas que forem apresentadas pelo terminal de autoatendimento, será inferior a 0,005.
Peraí, em cada uma das 3 telas, né? Então ele tem a primeira tela, a segunda tela e a terceira tela. Ele vai ter que escolher uma senha em cada uma das telas. É uma sílaba em cada uma das telas. Uma sílaba na primeira, e uma sílaba na segunda, e uma sílaba na terceira. Como é e, você sabe que ele vai ter que multiplicar, correto? Ele vai ter que multiplicar. Vem cá, na primeira tela, ele quer acertar, ele não sabe nada. Ele vai escolher uma de quantas possibilidades? Ele vai escolher um conjunto dentro dos... Volta, se você tem dúvida, volta aqui. Ele vai escolher... Vamos lá? Primeiro é apresentado uma tela com 6 conjuntos. Ele vai escolher um dos 6 conjuntos. Então, um dos 6. Somente um dos 6 conjuntos tem a sílaba da primeira sílaba do cliente, né? A sílaba correspondente à primeira sílaba correta do cliente. Na segunda tela, só um dos 6 conjuntos contém aquela correta segunda sílaba do cliente. E na terceira tela, só um dos 6 conjuntos possui a terceira sílaba correta do cliente. Por isso, ficamos com 1/6 vezes 1/6 vezes 1/6. Isso é 1 sobre 216. 1 sobre 216 vai nos dar mais ou menos que 0,05. Observe que ele quer saber se é inferior a 0,05. Por isso, nós vamos fazer uma divisão rápida, e nessa divisão rápida aqui de 1 sobre 216, vai te garantir 0,004, que mais? 6. Isso é mais ou menos que 0,005. Isso é menos. É inferior? Ah, então o item está correto. Joia. Fechamos o item 29. E aí nós podemos continuar, né? Prossegue. Vai para o item 30, que é o nosso último item aí da parte de raciocínio lógico. Então, item 30. Se um indivíduo conseguir visualizar e anotar os 3 conjuntos de 4 sílabas selecionados corretamente por um cliente em um terminal de autoatendimento, e em seguida listar todas as possibilidades para a senha silábica desse cliente, para então escolher uma das possíveis senhas, a probabilidade de que essa escolha coincida com a senha do correntista será inferior a 0,01. Peraí, ele anotou todos os conjuntos escolhidos pelo cliente. Mas em cada conjunto tem quantas sílabas, gente? Não tem 4? Então, qual é a chance dele acertar corretamente essa senha total? Bom, a senha total consiste em 3 sílabas. Só que na primeira tela, ele só viu o conjunto. O conjunto tem 4. Então ele sabe que lá dentro só tem uma certa dentro de 4. Ele viu a segunda tela. Ele sabe que na segunda tela só tem uma correta dentro de 4, daquele conjunto com 4. E ele viu a da terceira tela. E ele sabe que lá só tem uma correta dentro de quantos? Dentro de 4. Professor, por que você está falando 4? Não eram 6? Para, monstrinho, volta para cá. Para e volta para cá. São 6 conjuntos. Só que ele já viu que qual era o conjunto certo. Foi isso que ele está dizendo lá. Já viu qual foi a escolha do cliente. O cliente escolheu aquele conjunto. Só que dentro do conjunto tem 4 sílabas. Então ele não sabe qual é a sílaba. Escolheu o conjunto, mas ele não sabe qual sílaba correta lá dentro daquele conjunto. Então por isso eu estou tendo a escolha de uma das 4 lá dentro. Uma das 4, uma das 4 e uma das 4. Como é uma coisa e outra, eu vou multiplicar. E multiplicando, eu vou ter 1 vezes 4, ou 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4 vezes 1 sobre 4. Vai dar 1 sobre 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. 1 sobre 64. 1 sobre 64 é a nossa probabilidade. Só que ele quer isso em decimal. Então, na hora que eu vou fazer o decimal de 1 sobre 64, essa divisãozinha aí, 1 dividido por 64, eu vou achar 0,015. Tá? Estou trabalhando sempre com valores aproximados. Mas isso é suficiente para mostrar para mim que não é inferior. É suficiente para mostrar que é o quê? Superior a 0,01. Por isso o item está errado. Joia? Beleza? Então tá aí. Nesse momento chegamos ao fim do nosso vídeo com a correção dos itens de raciocínio lógico. Eu espero que você tenha arrebentado nessa prova. Você que foi aluno nosso, você com certeza viu nas minhas videoaulas
todos os caminhos, todos os passos para você chegar a esse sucesso. E pela prova de raciocínio lógico, gente, certamente a vaga é sua. Beleza? Eu sou o professor Pablo Guimarães, estou aqui para o que precisar. Qualquer coisa me procure nas redes sociais, Facebook, Twitter, tá? Mande e-mails para mim, que a gente vai bater um papo aí, trocar uma ideia sobre o raciocínio lógico. Joia? Foi um prazer enorme, pessoal. Forte abraço, até mais!